Meus amores, olha, eu vou fazer esse vídeo para terminar essa parábola. É Oséias 13. E vou continuar aqui no versículo que eu parei, que é no versículo 11, 12, 13, 14, 15, 16, até no versículo 16. Eu encerro essa parábola inteira para você, em 2 vídeos, mas encerro ela para vocês. E vou soltar os sonhos, tá bom? Meus amores, ontem eu sonhei com Jesus, eu não sei se foi com Jesus, foi com meu pai, só sei que eu sonhei. Meus amores, é muito lindo, ele é muito lindo, muito majestoso. Glória a Deus. Eu não canso de dizer que eu a amo. Jesus de Nazaré e o meu pai, Deus de Israel, o santo, né? Ó, dei-te um rei na minha ira. Meus amores, você está vendo aí? Ele irado, né? Deu um rei pra vocês, o que vocês pediu. Vocês prestam atenção aí, ó. Dei-te um rei na minha ira e tirei o no meu furor. Glória a Deus. Meus amores, temos que fazer de tudo para nunca deixar o nosso pai com raiva, nem tampouco Jesus Cristo. Então são nossos amores. A gente é para dar gostar ele prazer, não um desgosto, né? Ó, continuando. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado porque está guardado. Glória a Deus. Dores de mulheres de parto se sobrevirão. Glória a Deus. Ele é um filho insensato. Glória a Deus. Porque é tempo e não está no lugar em que devia a luz. Deve vir a luz. Esse, meus amores, glória a Deus. Meus amores, esse aqui, meus amores, esse aqui, chamando a atenção, esse versículo aqui, ó. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. O versículo 3, olha, presta atenção. Tem pecado armazenado, né? Glória a Deus. Dores de mulher de parto e sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que devia vir a luz. Vocês viram que eu errei, não foi assim na última frasezinha, mas eu marrolei para vocês corretamente. Continuando no versículo 14. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão o morte, onde estão, ó morte, peça o arrependimento, esta a condição dos meus olhos. Então, meus amores, vocês viram que eu comecei falando no vídeo sobre o que? Sobre arrependimento de pecado. Tem que haver arrependimento. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. O arrependimento. Ó, peraí, eu vou ler aqui do começo, meus amores, aqui, ó. Onde está, ó morte, a tua pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Então, meus amores, enquanto não haver arrependimento, meus amores, as pessoas se humilharem. Então, se Jesus e nem o meu pai não está vendo arrependimento, as pessoas se curvarem no chão e pedir perdão a ele, não. Então,
Então Jesus já está dizendo, se enquanto vocês não vê arrependimento, Jesus não pode livrar vocês do inferno, não. Jesus só pode livrar vocês do fogo do inferno se vocês se arrependerem. De modo, de forma nenhuma, vocês com pecado e tudo sem haver arrependimento. Jesus não pode fazer nada por vocês. Vocês têm que se arrepender. E não é depois que morrer, não. Tem que ser antes. Antes, quando tá na terra. Aí vocês, havendo arrependimento, Deus salva. Entendeu? Do que? Deus salva da onde? Deixa eu ler aqui. Onde está o inferno, a tua perdição. Então, meus amores, as pessoas se perdem e vão para o inferno de lá, porque não sei só para ser julgado. Mas por quê? Porque não há arrependimento, meus amores. Vocês prestem atenção que eu vou falar com vocês agora. Eu não estou falando em religião, meus amores, eu estou falando de arrependimento. Se as pessoas não nascerem para ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, não haver arrependimento, elas não se salvam. Não é porque pessoas... Jesus explicou isso tão bem nas Santas Escrituras. Não é porque uma pessoa peca mais do que a outra, tem que haver arrependimento. Tanto de uma que peca pouco, quanto que peca muito, entendeu? Mas é arrependimento de todo ser humano. Jesus não tirou nenhum. Pelo que eu entendi nas Santas Escrituras, no livro do Apocalipse, os mortos, os pequenos e os grandes, vão entrar na presença de Deus. Por que eles vão entrar na presença de Deus? Porque tem que haver arrependimento. Enquanto não houver arrependimento, estão longe de Deus. Por que as pessoas não meditam, não botam no coração de vocês que Deus é santo? Deus, para nós se chegarmos a Deus, precisa de o que? Arrependimento. Transformação de vida. Não transformou a vida, ainda quer estar do lado de Deus, quer estar no céu. Não há modo, não há maneira. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Por quê? Porque Jesus nos ensinou como nós fazemos o quê? Como nós fazemos o caminho para nós chegarmos ao Pai. Do mesmo jeito que Jesus caminhou, se nós fizermos, nós temos certeza absoluta que nós o quê? Nós vamos ver nosso Pai. E andar o quê? Com Ele. Mas se não for, é impossível. Jesus falou, meus irmãos, tem escrito. As pessoas erram porque as pessoas o quê? Não leva a sério as Santas Escrituras, não lê, não dá importância. Meus amores, se for livro de outras coisas, as pessoas leem, relê várias vezes, lê 10 vídeos, 20 vídeo não, é livro, né? Lê vários livros, sabe muitas coisas. Pergunta alguma coisa das Santas Escrituras, se as pessoas sabem? Nada. Só o que? Só o que a gente anda dizendo. E as almas têm curiosidade, faz elas ficar escutando mais para poder saber. E então, Jesus manda a gente saltar. Jesus manda a gente falar. Que é para quando as pessoas fazem as escolhas dela aqui na terra, nós não sermos cúmplices do sangue dessas pessoas, entendeu? Bora. Olha, vou repetir esse versículo porque tem que mexer com o sentimento de vocês. Olha o que é que Jesus disse no final desse versículo. Ó. O arrependimento está escondido de meus olhos. Por quê? Porque o povo endurece o coração, não se arrepende perante a Deus, não se arrepende perante a Jesus. Enquanto não haver arrependimento, não há transformação. Enquanto não haver transformação, vocês estão longe do reino dos céus. Vocês olham para o céu, vocês veem um céuzão bonitão, azul. Quando é de noite está todo estrelado, cheio de glória. A glória de quem? A glória do nosso Pai. E então, e o inferno é real. O inferno é real. Igual o céu aí é real, o inferno é real. Só que o inferno está oculto. Entendeu, meus amores? Meus amores, eu vou ler o versículo 15 e o 16 e encerro essa parábola com vocês, tá bom? Ó, ainda que ele dê fruto entre os irmãos, vira o vento leste, vento do Senhor subindo do deserto e secará-se a sua nascente e secará-se a sua fonte. Ele saqueará o
tesouro do teu, o tesouro de todos os vasos desejáveis. Vocês entenderam aí, meus amores, o que é que ele está dizendo? Que vai vir um vento, né, que vai fazer o que? Secar todas essas coisas. Agora o último versículo. Samaria virá a se desertar, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão desperdiçados e a sua gravidez serão feridas pelo meio. Então, meus amores, eu entrego a vocês esse versículo que para vocês raciocinarem e vocês ficarem pensando, porque isso aqui é sobre a nossa vida, é sobre o que? Sobre a nossa alma. No dia que Jesus vai fazer muita mudança no mundo inteiro. No dia da vinda de Jesus. Vai ser um dia de mudança, mas vai ser no mundo inteiro. Não vai ser um dia de mudança só num país, não. É principalmente no país de Israel. Mas nos outros países, nele que vai ser mesmo. Nos outros países que vão ser mesmo. De quê? De mudança. Mudança mesmo. Porque as pessoas que permanecerem na terra, elas vão ver que perderam uma chance, uma oportunidade. Elas vão ter. Se elas o quê? Correrá a ele. Meus amores, eu não posso nem falar que vai ter outra chance. A gente tem que o quê? Ler bastante as Santas Escrituras para não falar nada errado. Nada errado. Só falar o que Jesus falar, o que Jesus mandar, o que Jesus permitir. Entendeu, meus amores? Eu vou deixar de estar com Jesus. E outra coisa, eu falo para vocês que na vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus foi uma coisa normal. Vocês devem prestar atenção que a primeira vinda de Jesus aqui na terra, do Filho Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso aqui na terra, foi o quê? Foi uma vinda normal. O mundo ficou do mesmo jeito, mas o quê? Tinha havido o quê? A salvação. E vocês prestem atenção que agora a segunda vinda de Jesus não vai ser normal, não. Para abalar todas as nações, então vai ser um rebuliço medonho. Ninguém vai ser igualmente era antes. Por quê? Porque vocês vão ver o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Vocês vão ver ele e os exércitos de anjos. Grande privilégio Deus vai dar a vocês. De quê? De vocês ver com o olho nu, assim, com os olhos abertos, vocês olhando para os anjos, vocês viram assim, joguei fora a oportunidade que Jesus nos deu antes desse dia. Mas teve pessoas que falou, que chamou, que convidou. Jesus está fazendo um convite ao arrependimento. Para vocês ir para o céu, tem que haver arrependimento. Tem que haver transformação de vida. Não haver transformação, vocês estão caminhando para o quê? Para a porta larga, a porta do abismo. Eu não vou dizer que vocês vão para outro canto, não. É para o abismo mesmo. Porque só existe dois caminhos na Bíblia. Eu vou mentir para quê? Para quando vocês saírem daqui, vocês forem para outro canto. Quando chegar um dia, vocês culparem a gente. Deus me defenda. Eu vou falar igual Jesus falou. Se Jesus falou assim, é assim que eu vou falar também. Eu não vou chegar e vou dizer assim, Jesus falou uma coisa na Bíblia, porque está falando de inferno, eu não vou abrir a boca, não vou falar para vocês. Vou falar assim. Aí dentro de vocês tem uma alma, aqui dentro de mim tem uma alma. Aí dentro de vocês tem um espírito, aqui dentro de mim também tem um espírito. O corpo, Jesus disse que a gente não tem nem que dar tanta importância o corpo, mas a alma e o espírito, que é onde vai vir para todo sempre, vocês têm que dar importância. Vocês têm que saber para onde é que vocês estão jogando ele. Entendeu, meus amores? Muitas pessoas empurram a alma quando que nunca nem imaginou que um dia ela irá. Então, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Encerrei o versículo, agora vamos para o sonho. Meus amores, antes eu dormi, né? Eu me acordei com outro sonho. Jesus apareceu para mim mais lindo do que é. Jesus já é lindo. E ele apareceu para mim mais lindo ainda. Então, meus amores, o homem majestoso, eu não me canso de elogiar ele. É um homem majestoso, é um homem lindo. Meus amores, vocês vão ver. Vocês vão ver Jesus de Nazaré, vocês vão ver. Meus amores, eu amo vocês. Meus amores, eu fico tão assim que eu acabo. Pra mim falar que eu amo vocês, eu também tenho que dizer que eu amo ele, né? Porque, meus amores, é muito majestoso a glória dele. Mas esse sonho eu vou deixar por último, tá bom?
Outro dia eu contei pra vocês, que ainda vou ter que meditar. Eu sonhei ontem, né? Vou ter que meditar, vou ver o que ele queria falar comigo. Tem umas coisas que ele escreveu pra mim, só que foi tão de repente, ele escrevia e no instante apagava, aí já aparecia a outra. Aí eu já fiz, eu cheguei, quando eu me acordei, eu disse assim, Jesus, tu que tu estava escrevendo, eu não decorei, não. Eu ainda estava tentando assoletrar quando sumia. E é verdade, ele me conhece, ele me fez, ele me conhece. Então, meus amores, olha, eu vou contar pra vocês o sonho do arrebatamento. Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Lá do direito dele, assim, tinha uma carreira imensa de anjos. E, meus amores, quando eu olhava pra rua, eu via a rua de uma ponta a outra rachada. Eu já não estava dentro da minha casa, eu já estava no meio da rua, suspensa do chão, e olhando pra baixo. E eu via a rua de uma ponta a outra. Eu via a rua de uma ponta a outra rachada, com a rachadura aberta. E quando eu olhei pro cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Não era muita, não. Era aquelas que dormiram com Jesus, entendeu? E eu vi elas se levantando, elas indo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. E então, meus amores, é o que eu digo pra vocês. Jesus me mostrou o que? Essa visão. Eu vi Jesus completo, dos pés à cabeça. Eu não vi os pés porque estava em cima das nuvens, não deu pra ver os pés. Em outro sonho ele me mostrou as sandálias, né? Então, meus amores, ele é um homem todo maravilhoso. Nunca vi, nunca houve, nunca haverá homem como Jesus. E principalmente ele no caráter do meu pai, né, meus amores? Assim, na imagem, até a imagem, Jesus disse nas Santas Escrituras que ele estava, quem via Jesus viu o Pai. Então, sim, ele é idêntico, todos dois são lindos. Meus amores, eu amo Jesus de Nazaré, eu amo meu Pai. Sem ver, mas eu já tive o prazer de ver, né? Glória a Deus, é muito maravilhoso. Então, meus amores, eu me esqueci do que eu tava falando, quando eu começo a falar dele. Então, meus amores, o que eu tenho pra dizer pra vocês é tempo de arrependimento. Como eu já soltei nos vídeos pra vocês. Enquanto vocês estiverem com o coração duro, endurecido, vocês não vão ver, vocês vão ver a face dele. Mas o que? Vai ter muito arrependimento, só que vai ser tarde. Eu já falei, tô cansada de falar pra vocês nos meus vídeos. O dia que Jesus vir não é um dia de reconciliação. É dia de trombeta, é dia que Deus está fazendo o que ele tem que fazer na face da terra. Não é um dia que ele vai pegar o teu nome e escrever no livro da vida, não. Quando Jesus vir, ele vai vir o quê? Ele vai vir para julgar as nações, para pegar o povo dele. Vai ser um dia que é um dia de trombeta. Não vai ser um dia de reconciliação, vai ser um dia de trombeta. Vocês têm que prestar atenção. Ele vai ver sim, todos vocês o que? Prostrados perante a ele, de joelho perante a ele. Mas não vai ser nesse dia que vocês vão o quê? Ser escrito no livro da vida. Vai ser depois, se vocês permanecerem nele. E é se estiverem na terra, se saírem da terra sem ele, então se segue-se para o juízo. Por isso que eu falo com vocês, aconselho a vocês, aceita Jesus. Nas Santas Escrituras tem dizendo, se vocês confessar ele se vocês confessar ele perante os homens, vocês vão ser confessados perante a Deus no céu. Se vocês negarem Jesus aqui na terra, o sacrifício que Jesus fez, vocês vão ser negados perante os anjos de Deus. Então, meus amores, é isso que vocês querem para a alma de vocês? Vocês sabem que tem uma alma. Não acredito que o ser humano não sabe que tem uma alma. É essa alma que está falando dentro de vocês. E então, essa alma aí, no dia que ela deslarga do corpo, ela tem um canto para morar para toda a eternidade. Agora é onde vocês mandam ela, é onde vocês colocam ela para morar. Vocês prestam atenção. Existe salvação, existe sim, existe salvação, existe um caminho a percorrer quando vocês andam com Jesus. Meus amores, olha, eu amo vocês, soltei um sonho, não foi? Vou soltar mais outro. Meus amores, eu sonhei que eu tava... É porque, meus amores, eu fiquei pensando aqui se eu solto o sonho do arrebatamento, o sonho do sacrifício, e o terceiro sonho que Jesus apareceu pra mim pregando o evangelho. Eu acho que, porque esse vídeo já tá grande, eu vou soltar só o sonho mesmo do sacrifício de Jesus, tá bom? Em outro vídeo eu solto mais 2 sonhos, tá bom? Assim, pra não ficar muito grande, né? Meus amores, eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra trás de mim, eu avistava Jesus. Quando eu olhava assim pra trás, eu avistava Jesus. Jesus vinha andando. Era uma rua de subida, ele vinha descendo. Ele não ia subindo, ele vinha descendo.
vinha descendo de cabeça baixa, todo sujo de sangue, uma coroa de espinho na cabeça, o pano debaixo dele, da parte de baixo dele, todo lavado de sangue, da cor de vinho o pano, da cor de vinho. E ele vinha descendo a rua, de cabeça baixa. E os comércios assim, que eu vi os comércios, ele vinha descendo assim, eu olhando ele descendo, né? Os comércios tudo fechado, não tinha um pé de pessoa no meio da rua, não tinha ninguém. E ele vinha descendo sozinho. Aí, meus amores, quando eu vi ele, eu corri, fui ao encontro dele, eu abracei ele me abraçou, eu me acordei. Eu encostei a cabeça nos peitos dele. É muito maravilhoso. Eu amo Jesus de Nazaré. Meu Salvador, meu Galileu. Ele é um homem muito maravilhoso. Não sei como é que a humanidade não. O povo de Israel teve a coragem de chegar e fazer isso com ele. Tá certo que ele tinha que padecer por nós, né? Um homem pela humanidade inteira, dessas pessoas que aceitam o sacrifício dele, né? Mas, meus amores, um homem maravilhoso, um homem grandioso, mas porque também tinha que se cumprir o plano do nosso Pai nas nossas vidas, né? E então, glória ao Pai e glória ao Filho, né? Porque foi feita a vontade do meu Pai e Jesus Cristo saiu o quê? Ele triunfou sobre o quê? Sobre a morte, sobre o inferno, entendeu? E ainda levou o quê? O cativeiro, entendeu, meus amores? Tem nas Santas Escrituras. Depois eu faço um vídeo pra vocês falando desse versículo, tá bom? Porque esse versículo é falando das partes mais baixas da terra, aonde Jesus o que? Desceu. Quando Jesus morreu, para poder tirar o que? Aquelas pessoas que tinham sido mortas antes de Jesus vir. Deus não enviava os profetas para o povo de Israel, o povo de Israel não chegava e matava. Então essas pessoas tinham descido à sepultura. E elas estavam lá nas partes mais baixas da terra. E Jesus foi tirar elas de lá e conduzir elas ao céu. Igual Jesus foi para o céu, Jesus conduziu elas ao céu. Lá não era lugar delas, porque Deus tinha feito uma promessa a elas que não ia deixar elas lá. E Jesus fez justamente isso. Continuando, meus amores. Vou soltar para vocês aqui o segundo sonho, né? E vou soltar os versículos, tá bom? Será que vai dar nesse vídeo tão grande? Mas eu tenho que conversar com vocês, meus amores. Jesus deixou uma grande responsabilidade comigo. Meus amores, olha, quando eu abracei Jesus, né? Quando eu vi ele, que eu corri, fui ao encontro dele, que eu abracei ele me abraçou, eu me acordei. Daqui até na ponta do manto, aqui acima do joelho, tava bem limpinho. Na hora que eu corri pra abraçar ele, ele limpou daqui. Deixou bem limpinho mesmo, todo limpinho. Até o manto dele vermelho, que tava da cor de vinho, o manto dele vermelho de baixo tava dessa cor aqui. Quando eu abracei, ele tava vermelhozinho. E então, assim, meus amores, ele limpou, né? Então, assim, meus amores. E quando eu me acordei, eu fiquei meditando. Por quê? Que Jesus apareceu pra mim assim, qual é o significado desse sonho? Porque todos os sonhos têm significado. Aí eu entendi, meus amores, é pra mim falar sobre o sacrifício de Jesus, é o que eu faço em redes sociais. Eu falo sobre o quê? Sobre a vinda de Jesus. Jesus está voltando. Se vocês se vocês não se arrepender, não haver arrependimento, vocês não vão ser salvos, não. Tem salvação para vocês, para todo o povo tem salvação. Se vocês o quê? Se vocês aceitarem Jesus, vocês começarem a caminhar com Jesus. Eu não estou falando em religião, não. Eu estou falando em salvação. Eu estou falando em sacrifício. Não estou falando em religião, não. Eu estou falando em sacrifício. Sacrifício do quê? Do Cordeiro de Deus. Entendeu, meus amores? E o que? Levar o ID de Jesus. Agora isso eu falo. Vocês têm que levar o ID de Jesus. Para de estar dentro das igrejas pregando para quem já é crente. Esses crentes têm o quê? Que sair atrás também das ovelhas. Não é ficar se apacentando dentro das igrejas, não. Ou vocês têm eu já prestei atenção que a maioria dos crentes tem vergonha de Jesus. Tem até vergonha de dizer que é crente. Ei, tu é crente? A paz do Senhor. Tem vergonha de dizer. Parece que tem. Ou vergonha, tem temor, sei lá o que é. Pois então, meus irmãos, eu sou assim, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu tenho o maior orgulho do quê? Do Rei maravilhoso que Jesus é. Eu tenho orgulho de Jesus Cristo, de eu ter aceitado Ele na minha vida. Ele mora dentro de mim. Eu não sou o templo do Espírito Santo, então ele de vez em quando ele faz uma visita aqui, entendeu, meus amores? Se ele quiser morar também, ele fica à vontade. Então, meus amores, cabe a minha alma e cabe a dele, né, meus amores? Porque, meus amores, eu presto atenção em todos os detalhes que tem escrito na Bíblia. Na Bíblia diz assim, ó, que Jesus repreendeu o quê? Um espírito imundo do homem. E aquele espírito, tem nas Santas Escrituras, ele andou vagando pelo meio do mundo. E Jesus, o quê? Repreendeu o espírito e aquele espírito imundo ficou vagando.
Ele andou procurando canto para ele habitar, que estava com fome, estava com sede. E então ele não encontrou, ele voltou, vou voltar para minha casa. Ele voltou à casa dele, ele disse que era o quê? O ser humano. E ele voltou. Então, se há espaço para um espírito imundo, por que não há espaço para Jesus? Aqui dentro cabe a minha alma e cabe a dele. Gente, tá certo que o meu Salvador é um homem Galileu, um homem alto, né? Grandão, né? Mas então, cabe sim ele pertinho de mim, entendeu, meus amores? Então, assim, meus amores, eu amo vocês. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Eu vou deixar, meus amores, para soltar o versículo desse sonho que eu acabei de soltar para vocês. Eu vou soltar em outro, mas eu vou soltar só um textinho, tá bom? Que é para vocês não ficarem sem, né? Olha, é em Apocalipse. Ó, tem sobre esse sonho do sacrifício. Porque o que Jesus queria de mim é o quê? Que eu saísse pregando o evangelho, que as pessoas tinham abandonado. E eu disse a Jesus, eu prometi a Jesus que eu ia ficar pregando o evangelho até o último dia da minha vida. E é isso que eu estou fazendo. O significado desse sonho está nas Santas Escrituras, no livro do Apocalipse. Apocalipse 2, versículo 4 e versículo 5. E o versículo 6, não, o versículo 3, que eu leio para vocês, que vocês estão fazendo um bom trabalho dentro das igrejas, mas também Jesus tem algo contra vocês, entendeu? Tá apacentando as ovelhas? Tá. Mas tem as ovelhas que estão desgarradas, entendeu, meus amores? Tem que fazer todos sem deixar o ir de Jesus. Se vocês prestem atenção no que Jesus vai falar, ó. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Jesus reconhece o que vocês fazem dentro das igrejas. Vocês pensam que Jesus não reconhece? Jesus reconhece. Meu pai também vê, entendeu? Quando vocês estão trabalhando de acordo com a vontade dele, tá vendo, mas ele tem algo contra vocês. Preste atenção no versículo 4, ó. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que é o meu primeiro amor? É o ide de Jesus. É levar o evangelho de Jesus adiante. E agora tá é bom, porque a gente não pode fazer o quê? Pregar para milhares de pessoas na internet, entendeu? Ó, continuando, olha a advertência no versículo 5, ó. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O que foi que Jesus ensinou os discípulos dele? Sai pregando o evangelho em aldeia, em casa, pregando o evangelho. O importante é pregar o evangelho. Pregou, escutou, se salvou, não quis, o problema é deles. A nossa parte nós fizemos. Entendeu, meus amores? Porque ninguém... A gente tá levando palavra de salvação. E a gente adular as pessoas para o que aceitar Jesus? Não, a gente não precisa disso. A gente está falando que é palavra de salvação. E então, meus amores, não precisa a gente estar se humilhando para as pessoas aceitarem Jesus, não. Então, cada pessoa existe uma alma dentro dela. Se ela tiver necessidade e sentir curiosidade de Jesus Cristo, então, Jesus diz que a ovelha dele reconhece a voz dele e o quê? Vai atrás dele. Então, por isso que eu digo. Por isso que eu abri a boca e falei isso. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Jesus já deixou muito bem claro que tem que voltar o quê? A sair pregando o evangelho. Ó, pois se não, brevemente a te virei, tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrepender. Então, se tu não se arrepender, Jesus vai vir sobre ti. Meus amores, eu entreguei pra vocês. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Vou soltar só mais um versículo aqui. É só pra vocês entenderem, meus amores, porque eu gosto de deixar mais bem explicado mesmo. Porque pra depois vocês dizerem assim, não, Jesus, ela não explicou. Se ela tivesse explicado que era assim, eu tinha aceitado. Eu tinha andado contigo, eu tava caminhando contigo, eu tava fazendo a tua vontade. Mas o que, meus amores? Eu gosto de explicar. Porque o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário não foi em vão, não. Ó, vou deixar esse daqui, ainda vou deixar outro. Deixa eu ver se eu deixo logo o outro, peraí. Pronto. O que é que Jesus quer de nós no sonho que eu sonhei, que eu soltei pra vocês, ó. E aquele versículo também, ó. E, ó, é Mateus 10. Mateus 10 e o versículo 35, ó. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades molestas entre o povo. Você está vendo? É isso que Jesus quer de nós. Entendeu? É isso que Jesus quer de nós. E outra coisa, essas ovelhas. Eu vou ler esse versículo aqui justamente para essas ovelhas.
ovelha. Agora é para as ovelhas oreudas que não gostam de o quê? De palavra de salvação. Vocês prestem atenção. Jesus fez o sacrifício por vocês. Agora cabe vocês querer. Jesus não vai forçar ninguém a receber salvação, vida eterna, não. Jesus não vai forçar ninguém, não. Jesus deu. Se você quiser, bem. Se você não quiser, também ninguém pode fazer nada, né? Ó, e vendo a multidão, teve grande compaixão dela, porque andava desgarrada e errante, como ovelha que não tem pastor. Então, Jesus teve o quê? Compaixão de vocês. Por quê? Porque vocês andam no meio do mundo, errando, fazendo coisas erradas, como não tivesse ninguém por vocês. E tem Jesus Cristo de Nazaré. Mas o quê? Se vocês acolher o sacrifício de Jesus, entendeu? Encerrei para vocês. Ó, o caminho que vocês andam, o caminho que as pessoas percorrem aqui na terra, ó. É Mateus 7, o versículo 13 e o versículo 14. Tem dois caminhos que o quê? Que as pessoas o quê? Seguem aqui na terra. O primeiro é o caminho o quê? Da salvação. O segundo é o caminho o quê? Da perdição. O caminho da salvação, ela conduz ao céu, conduz às portas do céu. O caminho da perdição, ela conduz o quê? Às portas do inferno. Então, meus amores, eu tenho que falar a verdade. Bora lá, ó. Meus amores, eu gosto de explicar tudo bem explicadinho. Porque tá nas Santas Escrituras para explicar, né? Ó o convite que Jesus fala nesse versículo para vocês, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e poucos há que... E muitos são os que passam por ela, entendeu, meus amores? Eu vou repetir de novo, porque eu errei, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que passam por ela. Vocês sabem, esse caminho é o caminho que leva o que? Ao inferno. Essa porta aqui larga é a porta do inferno. Vocês prestem atenção. O versículo aqui 14, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Por quê? Porque poucas pessoas querem o quê? Saber de salvação. Poucas pessoas querem saber o quê? De andar com Jesus. Poucas pessoas querem o quê? Estar andando com comunhão com a vontade do nosso Pai. As pessoas querem o quê? Andar errante mesmo pelo meio do mundo, fazendo tudo que quer, tudo que gosta, sem saber que há consequência. Quer dizer que sabe, né? De Jesus não tem mais ninguém por inocente, não. Então, se vocês sabem que vocês estão no caminho errado, se não haver arrependimento, de maneira nenhuma vocês herdam o reino dos céus. Jamais vocês passam pela porta do céu. E Jesus me mostrou uma portinha estreitinha, linda, maravilhosa. E a porta do inferno eu não quero nem ver, nem pretendo. E Jesus já me livra dos meus olhos de ver ela. Então, meus amores, o que eu tenho para dizer a vocês? Vocês têm o quê? Que caminhar com Jesus. O caminho é Jesus. A salvação é Jesus. A vida eterna encontra em Jesus. Tudo é em Jesus. Então, meus amores, vocês entenderam, né? Ó, é Mateus 7 e o versículo 13 e o versículo 14. O versículo 13, ele fala o quê? Do caminho, é da porta larga e o caminho espaçoso. A porta larga é o quê? A porta do inferno. E esse caminho espaçoso é o caminho que a gente faz tudo que quer, tudo que gosta. Mente, rouba, se prostitui, menino faz tudo que o diabo gosta. Então, vocês estão caminhando para lá, sem nem saber que vocês estão indo para lá, vocês estão indo. Aí quando vocês acordam, que vocês estão vendo que estão indo para lá, vocês se saem. É isso que Jesus quer, o que? Arrependimento. Quando vocês se saem de lá, o inimigo fica furioso. Por quê? Porque uma alma ele perdeu. Para quem? Para Jesus de Nazaré. Glória a Deus, nosso Salvador, o nosso quê? Glorioso Jesus, entendeu, meus amores? E o caminho estreitinho. Vocês viram o que é que Jesus disse nesse caminho estreitinho? Que poucas pessoas aqui encontram o caminho do céu, a porta do céu. Por quê? Porque poucas pessoas fazem o que é a vontade de Deus. Muitas pessoas aceitaram Jesus, estão caminhando com Jesus, mas não deixou a vida do mundo. Jesus disse, de modo, se as pessoas não nascerem de novo, não herdam o reino do céu. Então, se Jesus falou nascer de novo, então tem que ser uma nova pessoa. Mas uma nova pessoa em tudo, em todos os sentidos da vida. Entendeu, meus amores? Haver mudança em tudo. Morrer aquela pessoa velha e nascer uma nova pessoa. Entendeu? Que agrade o quê? Que agrade o coração do meu Pai que está no céu e o quê? Ande conforme a vontade de Jesus aqui na terra. Para o quê?
para você passar pela porta do céu. Meus amores, eu amo vocês. Jesus ama vocês. Ah, deixa eu soltar aqui um versículo aqui. Lucas, pra vocês, encerrando, viu? Ó, outra coisa, se vocês não confessar Jesus Cristo, se vocês não colocam o nome de vocês no livro da... Vocês não colocam o nome de vocês no livro da vida, se vocês não confessar Jesus. Eu vou ler os 2 versículos agora pra vocês, porque eu já falei, só que eu não li, né? Eu vou ler pra vocês agora. É Lucas 12, o versículo o quê? Versículo 8 e versículo 9. Fala das duas coisas. Quando vocês confessam Jesus, quando vocês não confessam Jesus. Ó. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então, se vocês confessarem o que? Jesus aqui na terra, quando chegar lá no céu, vocês também vão ser confessados, entendeu? Vocês estão com o nome escrito no livro da vida. Ó, o versículo 9. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Vocês viram aí? Negou Jesus aqui na terra, quando chegar lá no céu perante a Jesus e os anjos, tu vai ser negado, vai ser lançado no lago de fogo. Meus amores, eu posso andar com mentira com vocês? Não. Não vou andar com mentira com vocês, tem que falar a verdade, ao pé da letra. Agora bora para Mateus de novo, para me explicar mais algo a vocês. Porque, meus amores, tem que ser assim, é explicar bem direitinho. Porque no dia que vocês forem ser acusados perante a Deus, porque vocês não quiseram saber de Jesus e de salvação, palavra de salvação, vocês podem muito bem me acusar. Não, você deu o óleo, a unção a ela, e ela, porque ela não explicou a nós, que nós tínhamos se arrependido, tinha saído desse caminho mal para te seguir. Então, por isso que eu estou explicando a vocês bem direitinho. Ó, o que é que vocês vão ouvir de Jesus no dia que tu estiver perante os anjos, perante a ele? Preste atenção. E não vai ser só os incrédulos, não. Vai ser o quê? Aquelas pessoas que dizem Senhor, Senhor, e não estão fazendo a vontade do Senhor, Senhor. Ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Você está vendo aí, ó? Nem todas as pessoas que estão falando de Jesus entrarão no reino dos céus, nem tampouco herdarão. Por quê? Porque não estão fazendo a vontade de Jesus, não estão fazendo a vontade do nosso Pai que está no céu. Ó, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, se você está fazendo a vontade de Deus aqui na terra, você vai herdar o reino dos céus e você vai o quê? Vocês entenderam? Ó, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então, pode fazer muitas maravilhas, expulsar demônio, fazer muitas coisas conforme a vontade do meu Pai. Mas se vocês não tiverem com a vida de vocês de acordo com a vontade de Deus, vocês não herdarão o reino dos céus. Jesus já está deixando muito bem claro nesse versículo aqui. Mais um. Ó, esse aqui é para as pessoas que negaram Jesus. Olha o que é que vocês vão ouvir de Jesus, ó. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Vocês negaram Jesus, para o quê? Para você estar no mundo fazendo as vontades do inimigo. Então, vocês não queriam fazer a vontade deles, queriam fazer a vontade do inimigo, então, Jesus vai dizer o quê, ó? Vocês negaram Jesus, ó. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Por quê? Porque tu negou Jesus. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Então, negaram Jesus, não quiseram saber de salvação, para ficar o quê? Praticando as coisas o quê? As iniquidades. Então, ficou praticando as iniquidades e herdou o quê? O reino do inimigo. Bora agora pro livro do Apocalipse, o último. A última foi lá do livro do Apocalipse, que eu vou mostrar para vocês quando vocês o quê? Confessam Jesus. Quando vocês confessam Jesus, vocês colocam o nome de vocês no livro da vida. Não aceitou Jesus, não está caminhando com Jesus,
O nome de vocês não está no livro da vida, não, está no livro da culpa. Está esperando o quê? O julgamento. Vai ficar o quê? Aguardando o julgamento. Aonde? Na porta larga. Ó, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, meus amores, aquelas pessoas o quê? Que não foi achado escrita no livro da vida, elas foram o quê? Lançadas aonde? No lago de fogo. Então, vão ser lançadas no lago de fogo depois do quê? Do julgamento. Que Deus vai julgar essas pessoas. Eu já li essa parábola inteira para vocês. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Esse vídeo ficou grande, mas eu dei uma boa explicação e Jesus chamou vocês. Eu não, Jesus, né? Jesus deu uma boa explicação a vocês. Jesus chamou vocês ao arrependimento antes da vinda dele. Jesus está voltando, Jesus está vindo. Se Jesus pegar vocês do jeito que vocês estão, vocês não vão mais ele. Jesus vem buscar vocês, mas vocês não vão mais ele. Por quê? Porque vocês não deixaram os prazeres da vida, os prazeres do mundo pela companhia dele. Vocês rejeitou Jesus e acolheu o quê? O mundo. Então, vocês vão ficar no mundo. Pois eu prefiro rejeitar tudo no mundo e o quê? Quero a companhia de Jesus. A companhia dele eu quero para todo sempre, para toda a eternidade eu quero a companhia de Jesus, entendeu? Não quero a companhia só dele aqui, não. Quero a companhia dele para todo sempre do meu lado. Eu do lado dele, né? Então, meus amores, tanto faz um ou outro. Para mim, eu estando do lado dele, perto do meu pai, meus amores, é a coisa que mais importa na minha vida. Então, porque o que é que o mundo tem a me oferecer? O que é que o mundo tem a oferecer a nós? A única pessoa que eu vejo que tem alguma coisa para nos oferecer é Deus. E isso, o inimigo sabe que nós temos algo que Deus nos oferece. E então, se o inimigo quer tirar isso de vocês, mas só se vocês quiserem, se vocês quiserem, né? Mas se vocês não quiserem, é de vocês. A salvação, vida eterna, vida plena com Deus, com Jesus. Mas se modo nenhum vocês não quiserem, Jesus também não força vocês a herdar o reino do céu, não. Jesus fez o convite, está convidado. Mas Jesus não força ninguém. Nem Jesus e nem o meu pai. É por livre e espontânea vontade, se vocês quiserem herdar o reino dos céus. E viver o quê? Aquele começo do Jardim do Éden. Se vocês quiserem, né? O convite está feito. É só aceitar Jesus. É só caminhar com Jesus, estar aguardando por ele. Para quando ele chegar, só levar. Vocês prestem atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo para vocês ficar com negligência com ele. Eu estou dizendo que vocês preparem o caminho de vocês, a mala de vocês. Para quando Jesus vir, Jesus levar vocês. Agora, se vocês ficarem aqui com negligência com ele, ele vai o quê? Ele vem e vocês vão ficar na terra. Por quê? Porque não teve vigilância. Por quê? Porque não teve o quê? Cuidar da sua vida espiritual. Cuida da tua vida espiritual. Cuida que tem uma alma dentro de vocês. Fui.